Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, quero saudá-los a vocês todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando aí a sexta lição, então, do trimestre, cujo título é A Hora do Seu Juízo. E começamos já com a grande advertência do apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 13, versículos 11 e 12, quando ele diz: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando antes cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Então veja bem que é uma grande advertência, para aqueles que estão aí perdidos ou no mínimo carecendo das glórias de Deus, E Paulo parte do princípio, se dirigindo a nós que já conhecemos, o tempo. Então ele faz essa advertência. Consta na história, meus irmãos, que nos Estados Unidos houve num parque nacional florestal um grande incêndio, E depois que o fogo foi debelado, os guardas florestais subiram numa montanha para ver o que havia de estrago, enfim, os prejuízos e tal. Um deles, mais curioso, pegou um graveto e tocou num pássaro que estava ao pé do tronco de uma árvore, literalmente em cinzas. Ao tocar com aquele graveto, saiu de debaixo das asas daquele pássaro 3 pequenos filhotes, saíram andando, Isso quer dizer que Cristo fez o mesmo conosco. Aquele pássaro, ele poderia ter saído voando e estaria livre daquele grande incêndio, Mas ele preferiu colocar seus filhotes sobre suas asas, na verdade, e com isso os salvou. Cristo faz a mesma coisa, ele poderia ter virado as costas para os seus filhos, para o seu povo, mas enfim, ele preferiu uma morte, e morte de cruz, para todo aquele que nele crê, tenha a salvação eterna. E você pode crer, meu irmão, que todos que estão em Cristo estão sob suas asas. Claro que é uma figura de linguagem, Meramente para que você entenda. Você está coberto ali pela graça de Cristo. Basta estar nele. Amém? A purificação do santuário. A Bíblia nos diz, irmãos, através do livro de Apocalipse 14, no versículo 7, que haverá um juízo antes de Cristo voltar. E o livro de Daniel nos informa quando esse juízo começa, Está lá em Daniel capítulo 8. E quando eu abro esse livro, mais especificamente no versículo 14, eu vejo ali um tempo estipulado ali na Bíblia, que Daniel, inclusive, ele mesmo colocando, mas ele ficou meio que em dúvida, espantado com essa informação do anjo, dizendo que em 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, Então, Daniel estranhou este tempo, visto que o tempo de Deus é diferente do nosso, não é verdade? E quando eu vou também no versículo 27 do mesmo capítulo 8, e também no capítulo 9, 21 e 22, eu vejo ali então a reação de Daniel com relação a esses 2.300 dias, ficando confuso, como eu disse antes,
Só que ele se apresenta para Deus e Deus dá a ele a informação, né? Porque Daniel espantou-se, não entendendo praticamente a visão. Mas Deus enviou o anjo Gabriel para explicar a ele a visão. Meu irmão e minha irmã, como nós não temos muito tempo aqui para falar sobre o tema, porque o nosso tempo é muito curto, eu recomendaria a você a ler o capítulo 8 e 9 de Daniel. E você terá ali uma integração muito grande e um entendimento maior ainda. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Olá, vamos falar agora sobre 2300 dias e o tempo do fim. Essa profecia de 2300 dias tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Não se refere a 2300 dias literais, e sim na conversão profética de ano, 2300 dias, equivalendo a 2300 anos. Esta é a forma mais coerente com conexão histórica para compreendermos esta etapa profética. Acompanhe comigo Daniel 8, verso 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ou seja, se nós contássemos 2300 dias, ele terminaria de forma muito antecipada, sem uma conexão histórica e espiritual esclarecedora, mas quando fazemos a contagem dos 2300 anos, ela ocorre onde? Justamente na reta final da humanidade. Nós estamos na reta final da humanidade, ou seja, desde que Cristo assumiu o papel de intercessor sacerdotal no santuário celeste, saindo do local santo para o local santíssimo, tal como fazia o sacerdote aqui na terra. A partir desse momento iniciamos a reta final de juízo, de julgamento e de definição de cada ser humano que já existiu aqui na terra e de todos aqueles que estão usufruindo da dádiva de Deus, que é a vida que Ele concede a cada um de nós. Pense com muito carinho nesses aspectos. Agora vamos ver o tema, a instrução do anjo a Daniel. Daniel foi instruído, assim como nós, que recebemos instruções. Toda vez que você estiver conectado com Deus, você vai receber instruções importantes, talvez instruções específicas para a sua vida, talvez instruções específicas para a sua vida, mais das pessoas que estão dentro do seu nível de relacionamento. E no caso de Daniel, ele não recebeu instruções específicas apenas para ele, para o contexto que ele cercava, mas para ele e toda a humanidade. Então, acompanhe comigo aquilo que está lá em Daniel, capítulo 9, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha só que fantástico isso. Daniel suplicava para compreender as suas visões, para ter um bom entendimento. E toda vez que nós precisamos de entendimento, assim como Daniel, ele recebeu a intercessão, o interesse do céu. O anjo que menciona: assim que eu recebi a ordem, eu vim para te ajudar, eu vim para explicar. E, mais do que isso, o céu se preocupa muito com que tenhamos atendimento. E nunca deixe escapar de sua mente que toda vez que você
desejar ter ampliação de entendimento das coisas celestiais, se for o desejo de Deus, Ele vai colocar diante de você o bom entendimento. Possivelmente não envia um anjo, assim como enviou para Daniel, mas Ele vai te habilitar ao bom entendimento. Isso é uma dádiva do céu para toda a humanidade. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Chegamos na sexta semana desse trimestre e hoje nós vamos estudar a parte de quarta-feira, o Messias morto. O anjo Gabriel, ele explicou para Daniel o ponto de partida da profecia dos 490 anos. Essa profecia era para os judeus e ela também foi exata, que ela previu o batismo de Cristo, o seu ministério e a sua morte na cruz do Calvário. Jesus estava dentro desse período de 490 anos em que Deus tinha dado para o povo judeu se converter, se humilhar, buscar o perdão dos seus pecados. Então Jesus, quando ele se batiza, ainda ele ficou 3 anos e meio pregando para os judeus, a fim de que, como ele sabia que o tempo dos judeus estava acabando, ele ainda pregou somente para que os judeus se arrependessem e voltassem a adorar verdadeiramente a Deus. Mas essas profecias também revelam que o Messias que o sacrifício perderia seu significado profético na primavera do ano 31 depois de Cristo, quando Jesus morre. Cessaria o quê? Cessaria o sacrifício diário e a oferta pelos pecados, porque Jesus morre, ele sendo a única oferta perfeita pelos nossos pecados. Que maravilha a palavra de Deus. E Deus mostra que Jesus, mesmo olhando para o povo, um povo pecador, gente que não o aceitaria como seu Salvador, ainda assim Jesus, por amor a nós, Jesus vive nesse mundo, enfrenta o pecado, não peca, vai para a cruz do Calvário, morre por amor a cada um de nós. Que amor é esse, irmãos? Que Jesus entrega completamente a sua vida para nos salvar, que entrega completamente a sua vida para que eu, pecador, tenha vida eterna. E as profecias de Daniel, inspiradas pelo Espírito Santo, dirigidas para Daniel e explicadas pelo anjo Gabriel, dão exatamente o batismo de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. E naquele mesmo dia acabaram-se todos os sacrifícios. Naquele mesmo dia o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo e cessaram-se. Nunca mais precisou de trazer um cordeiro para ser morto pelos nossos pecados, porque Cristo, o nosso sacrifício perfeito, já tinha morrido para nos salvar. Que aceitamos esse Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Amém. Quinta-feira, o ano de 1844. Como nós chegamos a esse ano? A profecia dos 490 anos dada ao povo judeu estava dentro de um período maior de profético de Daniel 7 e Daniel 8, que fala sobre os 8:14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, que começa no mesma data, 457. Se nós andarmos de 457, 490 anos, nós vamos chegar até o ano 34, que falta ainda para completar 2.300 tardes e manhãs, ou anos literais, 1810. Então nós chegamos, somando isso, nós chegamos no ano de 1844. O que acontece no ano de 1844? Cristo sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo no seu ministério bifásico, sai de sacerdote e passa a ser nosso sumo sacerdote. Assim como acontecia lá em Levítico 16, quando o povo de Israel se reunia uma vez por ano, no dia da expiação, para que o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo para interceder pelo povo, pedir perdão pelos pecados cometidos durante todo o ano. Jesus agora entra no santuário, no lugar santíssimo, para começar o juízo pré-advento em favor do seu povo. Qual a vantagem para nós como seres humanos? Nós precisamos entender
que enquanto existe esse julgamento lá no céu, enquanto Jesus está intercedendo por nós, há esperança de salvação a todos. Enquanto eu estou vivo agora, esse é o momento de eu me arrepender, de pedir perdão e ter uma vida semelhante à de Cristo aqui nesse mundo. À luz da purificação do santuário ou da restauração da verdade sobre o santuário e o juízo celestial no tempo do fim, em Apocalipse 14, 6 e 7, Deus fez seu último apelo a toda a humanidade para que responda ao seu amor. Aceite sua graça e viva de forma piedosa e obediente. Não desista de Cristo. Não resista ao apelo do Espírito Santo. Nós precisamos estar prontos porque Jesus pode voltar hoje. E se voltar hoje, nós temos que estar prontos, aprovados para morar eternamente com Cristo. Que nós possamos aprender das profecias de Daniel, das profecias do Apocalipse, que nos preparam, que nos orientam, que nos preparam para nos estarmos aptos a vivermos a eternidade com Cristo. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis à sua palavra, fiéis a Cristo e aceitamos plenamente como nosso Senhor e Salvador pessoal. É a minha oração. Amém. Vamos fazer o desfecho final do nosso estudo, vamos encaminhar a nossa conclusão. Você observou que esse estudo ele trata de elementos proféticos e uma linha histórica. E dentro dessa linha histórica, nós devemos focar a nossa atenção para impérios que foram importantes ao longo da história humana, que determinaram a cultura, que determinaram também fatos negativos, como a distorção do contexto espiritual legítimo voltado para o nosso Deus, acabaram distorcendo a real adoração, mas não se esqueça que o nosso assunto ele aborda principalmente o contexto relacionado aos impérios da Média Pérsia, Grécia e Roma. E Roma, não se esqueça que nós temos o Império Romano se estendendo até os dias de hoje com uma representação relacionada a Roma papal. Então, queridos, Deus nos coloca toda uma sequência de eventos, toda uma sequência histórica que tem sim conexão direta com os eventos que Deus havia colocado dentro da explicação de Daniel. Essa explicação dada a Daniel, ela não era específica somente para ele e para o contexto daqueles dias, ela se estende também para os dias atuais. Portanto, é muito importante que estejamos atentos aos eventos do tempo do fim. Não se esqueça, nós estamos no tempo do fim. Portanto, cada vez mais que nós ampliarmos os nossos conhecimentos, nós não seremos surpreendidos. Como é bom quando nós não somos surpreendidos negativamente, não é mesmo? E Deus abre para nós, nos coloca à disposição meios para captarmos esses eventos que se desenrolam no tempo em que estamos. Que Deus abençoe você e a sua família. Nos encontramos no próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, porque nos aceitas como estamos e transforma nossa vida de tal forma que não continuaremos mais do jeito que estávamos. Obrigado por tua graça. Em nome de Jesus. Amém.